Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse mês que está terminando, por todas as bênçãos que até hoje o Senhor derramou sobre nós e nossas famílias. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós não estaríamos aqui hoje. Que nós possamos olhar para Ti com agradecimento, possamos viver uma vida de agradecimento, de louvor a Ti. Que, ó Deus, nós aprendamos cada vez mais a confiar em Ti. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, qual a lembrança que você tem do seu pai? Alguns filhos lembram que os pais eram muito rígidos e até batiam nas crianças, humilhavam, colocavam de castigo. Outros têm lembranças de pais ausentes que não estavam nem aí para os filhos, não davam carinho, não conversavam, não se importavam. Outros têm lembranças de pais muito permissivos que deixavam os filhos fazerem o que queriam sem limites. Hoje em dia existe uma infinidade de livros sobre educação de filhos e muitos pais estão perdidos sem saber o que fazer com os seus filhos. Qual a lembrança que os seus filhos terão de você como pai ou mãe? Hoje, 31 de outubro de 2025, nós como Igreja Luterana lembramos com gratidão os 508 anos da Reforma Luterana na Alemanha. Hoje, inclusive, está à disposição neste canal um culto lembrando os 508 anos da Reforma Luterana, que você pode, se quiser, ouvi-lo e vê-lo. Martinho Lutero trouxe de volta para a Igreja, lá na Reforma, a verdade da Palavra de Deus, a salvação somente pela graça e amor de Deus através de Jesus Cristo somente. Hoje vemos famílias chamadas de cristãs que estão se afastando da palavra de Deus, da oração e da igreja. Se queremos nossas famílias felizes e em paz, precisamos ouvir hoje o que o apóstolo Paulo fala sobre a educação de nossos filhos. O apóstolo Paulo está falando de família hoje. Ontem ele falou sobre o casamento, hoje sobre pais e filhos. O princípio continua o mesmo. Como luzes a brilhar neste mundo, devemos servir uns aos outros em amor. Paulo começa o texto dizendo assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Os pais e os demais superiores que estão no mundo estão no lugar de Deus para cuidar de nós. Por isso, seguindo o quarto mandamento, devemos honrar, servir, obedecer e amar nossos pais e superiores por um só motivo: eles são nossos superiores. Honrar pai e mãe e superiores é olhá-los com respeito, por causa da autoridade que eles têm. Filhos devem respeito, obediência e honra aos seus pais em todos os momentos, menos se eles fizerem alguma coisa de errada contra os filhos. Deus leva tão a sério esta questão de honrar, obedecer e amar os pais que Ele acrescentou uma grande promessa para quem fizer isso, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Por outro lado, os pais também devem ser dignos de respeito, vivendo uma vida exemplar para seus filhos seguirem. Paulo diz: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira,
mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje muitos pais estão terceirizando a educação de seus filhos. Embora muitos pais precisem deixar seus filhos em creches, colégios ou alguém que vai cuidar deles, não dá para terceirizar a transmissão dos valores, princípios e conduta moral. Isso os filhos precisam aprender em casa com os seus pais. O discernimento e a sabedoria para viver neste mundo, nós devemos aprender com nossos pais, que devem servir de exemplos para nós, de homens e mulheres cristãs, que confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador, que têm um compromisso com Cristo, sua palavra, oração, igreja, e vivem uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Paulo diz que é responsabilidade dos pais ensinar os valores e princípios da palavra de Deus aos seus filhos e ensiná-los a confiar em Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo diz que é para os pais não provocarem seus filhos a ira. Isso acontece quando pais têm atitudes que geram ressentimento e raiva nos filhos, como exigências excessivas ou não reais, favoritismo ou comparação injusta, disciplina excessivamente dura, arbitrária e humilhante, falta de reconhecimento, amor e afeto. Pelo contrário, Paulo diz que os pais devem criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Disciplina refere-se à educação, treinamento, correção e formação moral e comportamental, dever dos pais. A admoestação refere-se à instrução verbal, aviso, ensino e colocação da palavra de Deus na mente dos filhos. É você ter tempo para conversar com seus filhos, ensiná-los o certo e o errado, o bom e o mal. Ensiná-los a buscar em primeiro lugar a Cristo na palavra, na oração, na igreja. Ensiná-los que a vida aqui é curta, mas tem uma vida eterna esperando por nós. Paulo diz que é para disciplinar e admoestar os nossos filhos no Senhor. Indica que o conteúdo e o método da criação devem ser fundamentados nos princípios e valores de Cristo e da sua palavra. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, conquistando para toda a humanidade o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. Este presente da salvação é recebido por cada pessoa quando ela crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para que a fé surja e seja mantida nos corações, mentes e vida de nossos filhos, é necessário que nós, pais, ensinemos nossos filhos no caminho que devem andar, na fé em Cristo e no viver uma vida correta segundo a palavra de Deus. E eles, ainda quando forem velhos, diz Provérbios, não se afastarão do caminho certo. Hoje temos muitos agentes que estão ensinando valores, princípios e conduta moral contrários ao que Deus nos diz em sua palavra, como a internet, amigos e adultos que têm contato com nossos filhos. Diante de toda esta pressão que o diabo, o mundo, faz para os nossos filhos, precisamos, como pais e mães cristãos, fundamentarmos a fé de nossos filhos da seguinte maneira. Primeiro, nós precisamos ser exemplos de homens e mulheres cristãos consagrados e comprometidos com Deus. Segundo, aproveitarmos as oportunidades que temos com nossos filhos para ensiná-los a palavra de Deus. Terceiro, orar sempre por nossos filhos. Quarto, levar os nossos filhos para a igreja. Quinto, ensinar nossos filhos a terem discernimento e sabedoria para andar por este mundo fiéis a Cristo segundo a sua palavra. Dois lindos exemplos de pais consagrados para nos espelharmos como pais e mães foram na Bíblia Jó e Noé, no Antigo Testamento. Assim diz a Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Que exemplo para você e para mim. E em Gênesis 6:9 diz assim sobre Noé, e que isso sirva para mim e para você e para todos os pais e mães cristãos. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus
Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos cristãos. Recebemos o teu amor em Cristo e pelo Espírito Santo temos a fé, a esperança e o amor. Te louvamos porque nós temos uma família e pedimos sabedoria para nós, pais e mães, educarmos nossos filhos na tua santa palavra, trazermos nossos filhos para a igreja, ensinar o certo e o errado para eles, e que eles sejam filhos consagrados a Ti. Que nós possamos, como pais e mães, conduzir os nossos filhos para o Senhor, para que todos nós um dia possamos estar contigo na vida eterna nos céus. Não deixe, ó Deus, que nada possa separar a nós e nossas famílias de Ti. Que nenhuma provação, que nenhum problema, dificuldade ou aflição ou tentação possa tirar de nós e de nossos filhos a alegria da salvação. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.